Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta aula vamos aprender cada a selecionar uma categoria para mostrar e esconder essa listagem de métodos. Primeiramente, nós temos que entender um conceito do React chamado de estado. Os componentes no React são imutáveis. Por exemplo, nós não podemos simplesmente declarar uma variável e dentro do corpo do componente mudar essa variável. Se nós renderizarmos ela, nós podemos ver aqui 1 porque A é igual a 1. Porém, se envolvermos ela dentro de um componente de botão, se envolvermos ela dentro de um componente de botão, e na ação desse botão nós tentarmos modificar essa variável, colocar A igual a 3, ao clicarmos no texto, nada vai acontecer, porque o componente ele já foi renderizado e ele não vai ser renderizado novamente, a não ser que um estado ou propriedade dele mude. Então, como nós temos reatividade no React, ao invés de simplesmente ter uma constante, uma variável, nós podemos fazer const colchetes number set number é igual a use state. State é estado em inglês, porque nós queremos criar um estado com o valor inicial de 0, de 1 como estava antes. Essa função useState ela retorna o valor inicial, o valor do estado, e uma função que vamos usar para modificar esse valor. Agora, se colocarmos aqui number, nós podemos ver que está aqui 1, assim como colocamos inicialmente o valor. E se ao invés de A igual a 3 usarmos setNumber igual a 3, agora ao clicarmos aqui, ele vai mudar o valor para 3. E é assim que vamos selecionar e desselecionar as categorias que queremos. Podemos apagar esse texto. O Pressable nós vamos usar daqui a pouco, então podemos deixar. Aqui vamos colocar Selected categoria selecionada. E geralmente se coloca set e o nome do estado. Só que às vezes é mais semântico colocar um verbo, como selecionar categoria. E aqui nós vamos iniciá-lo como nada, com uma string vazia. Agora, aqui no agora nós vamos envolver a categoria em si com um pressable. E o seu onPress vai alterar no React se você tiver uma chamada de função que recebe um parâmetro. Se você simplesmente deixar assim, ela vai disparar toda vez que o componente for renderizado. Para evitar isso, nós colocamos uma função que retorna isso, ou que no seu corpo tenha essa chamada de função. Agora, se colocarmos um texto, um text,
para visualizarmos qual é o valor da categoria selecionada. E sairmos clicando. E sairmos clicando. Nós vamos ver que vai ficar mudando lá em cima. Agora nós vamos usar isso para mostrar condicionalmente a listagem de métodos de acordo com a categoria que está selecionada. Nós podemos fazer isso se a categoria selecionada é igual à categoria, nós vamos mostrar essa listagem. Agora, se a gente clicar aqui, não acontece nada, porque eles não existem no objeto. Porém, zeros de função, ele vai abrir. Porém, como podem ver, ele abre, só que não fecha. Só se a gente selecionar outra categoria. Para isso, ao invés de simplesmente chumbar a mudança de categoria, nós podemos pegar o valor anterior e, se o valor anterior for diferente de categoria, nós colocamos categoria. Nós mudamos para a categoria atual. Se não, nós resetamos. Para deixar isso mais legível, se o valor anterior for igual, for categoria, nós resetamos. Se não, mudamos a categoria. E agora podemos ver que está totalmente funcional. E para finalizar, vamos mudar a cor do texto e da seta e também a direção da seta. Antes de tudo, vamos ver qual é exatamente essa cor. É 4B00D1. Vamos copiá-la. Que aqui é tão simples quanto colocar uma condição para renderizar a cor. Como assim? Nós vamos aqui, ao invés de chumbar essa cor, nós vamos colocar outra condicional, outro ternário. Se a categoria selecionada for igual à categoria, nós colocamos esse roxo. Se não, o cinza. Como podem ver, não mudou nada. Porém, se clicarmos aqui, ele vai mudar a cor. E vamos ver se é negrito. Não, continua sendo 500. Aqui. E no caso da seta, é as mesmas cores aqui de cima. Então é só abrirmos chave, sempre que formos colocar um valor que não é uma string, e colocar aqui. Como podem ver, a seta já mudou de cor. Agora só falta invertermos o sentido da seta. Para isso vamos abrir chaves e vamos colocar uma feature chamada template string, que ela pode ter variáveis JavaScript dentro de uma string. Assim nós podemos colocar um cifrão, abrir chaves e colocar essa mesma condicional. Se a categoria selecionada for igual à categoria que está sendo renderizada, ele vai retornar up, chevron up. Senão ele vai retornar chevron down. Como podemos ver, está completamente, quase completamente igual ao layout, faltando só as sombras.
que faremos isso no próximo episódio.